Existem verdades bíblicas, sabe, para resolver com facilidade polêmicas de cunho religioso, polêmicas de, como eu posso falar, legalismo, essa palavra. Existem muitos legalistas, né? E a Bíblia é um livro santo, é um livro que, preste atenção numa coisa, que vocês entendam bem isso que eu vou falar para os irmãos com a melhor das intenções, que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por gente muito usada, claro, totalmente usada por Deus, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, claro, mas assim, pensem que as pessoas que ouviam a palavra eram analfabetos. Gente, na sua maioria, não sabia nem ler nem escrever, não sabia nem falar direito. Alguns eram escravos, eram todos marcados de chicotadas, de tantas coisas, né? De opressão, né? E então a Bíblia, às vezes a gente fala assim, eu leio e não entendo. Talvez não é o problema de você não entender porque você não tem o dom de Deus, não tem a guia de Deus, porque você não tem revelação, porque você não tem o dom. Não. Vou falar uma coisa bem sincera, bem franca para vocês. Às vezes a gente não entende a Bíblia porque a tradução que você está usando é difícil. Simples assim. Essa tradução que nós estamos aqui com ela nas mãos, ela é de 1969 e ela é usada atualmente. Essa Bíblia minha aqui é de 2016. Ela foi impressa em 2016, mas ela é edição, revista e corrigida na grafia simplificada com referências e variantes, mas ela é uma Bíblia da tradução de 1969. A minha avó tinha uma Bíblia, pena que eu não roubei dela. Depois que o senhor recolheu ela, alguém, claro, dos seus filhos ficaram com ela, não sei quem foi. A Bíblia dela tinha Efésios com PH, Jó com B, Job, né? Então, Mateus com TH, não sei se esse Mateus aqui é com TH, mas a dela era Mateus com TH, essa daqui já não é. Então, existiram palavras que foram substituídas, Mateus é com T só, sem H, foram atualizadas. E existe uma Bíblia que eu vou começar a live recomendando ela para vocês, feita pela Sociedade Bíblica Brasileira, a mesma que faz para a entidade religiosa aqui, a CCB, tá vendo aqui, ó? É a Sociedade Bíblica Brasileira. Deixa eu ver se essa daqui é. Essa aqui é a Imprensa Bíblica Brasileira. A Imprensa Bíblica Brasileira é a que imprime, né? A geográfica, né? E a Imprensa Bíblica Brasileira. Direitos reservados são dela. E essa Bíblia circula dentro da Sociedade Bíblica Brasileira. Mas existem Bíblias que você realmente lendo não vai entender, tá? Aí só que as igrejas usam uma tradução padronizada. Elas escolhem uma tradução para usar nos seus altares, nos seus púlpitos. A tradução, por exemplo, da Bíblia da Igreja Católica é a tradução Ave Maria, que é uma imprensa bíblica também. E lá a Bíblia dos católicos tem mais livros do que a nossa, né? Os cristãos católicos usam uma Bíblia com mais livros. Isso também tem uma explicação que não é o assunto hoje, senão demora muito. São os livros apócrifos que estão acrescentados lá. A nossa Bíblia, quando você às vezes não entende, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Mas o que a Moira está falando de tradução? Tradução não é perigoso? É perigoso também, é perigoso. Já estão fazendo umas Bíblias por aí que somem umas palavras do nada, umas interpretações são distorcidas do nada, servem a alguns interesses. Algumas religiões montam a sua própria imprensa bíblica para poder, assim, por exemplo, fazer Bíblias que não consigam refutar as suas crenças, né? Crenças muito sérias a respeito de coisas controversas, entendeu? Então, existem as sociedades, imprensas bíblicas de igrejas, né? Que servem, na verdade, seus interesses. Não é que distorce, né? Eles usam a questão do grego isso, grego aquilo e tal, mas vamos ficar com as sociedades bíblicas porque elas têm um pacto de honestidade, assim, de fidedignidade. Todas as sociedades, existe a sociedade das sociedades bíblicas mundial. Existe a sociedade mundial das sociedades bíblicas. E são pessoas, por isso que eu falo para os irmãos, sabe? Sempre, às vezes eu perdoem se eu estou sendo assim repetitivo, de nós respeitarmos pessoas que servem a Deus em qualquer comunidade cristã, sabe? E trabalhos maravilhosos que se fazem. Tem gente debruçada na Bíblia Sagrada 24 horas por dia
para não deixar se perder a santidade, a fidedignidade, é um compromisso entre as sociedades bíblicas, sabe? E aí, como não é proibido, eu posso montar uma imprensa e imprimir a Bíblia do irmão William. E eu posso torcer coisas aqui. Essa coisa aqui está muito pesada, isso aqui está muito ruim, isso aqui está muito duro, esse discurso. Aí eu mexo lá numa palavrinha lá, eu tiro toda a essência do ensinamento que me foi dado naquele momento pela Bíblia Sagrada. Então, o que está acontecendo hoje, a Bíblia do jovem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pentecostal, a Bíblia do conservador, a Bíblia do tradicional, pode ser que esteja acontecendo esse tipo de coisa. Então, quando você compra uma Bíblia na sociedade bíblica, na imprensa bíblica brasileira, você pega uma Bíblia que tem um trato de fidedignidade na tradução dela. É um rigor isso daí, é muito rigor. E também você pode encontrar versões, traduções que facilitam mais a compreensão. Por exemplo, a Bíblia Viva. A Bíblia Viva é de uma editora muito fidedigna da Mundo Cristão, né? Mas também a Sociedade Bíblica tem uma Bíblia que chama Bíblia na Linguagem de Hoje. A Bíblia Viva é uma paráfrase, dizer a mesma coisa em outras palavras. Isso é a paráfrase, parafrasear, é dizer a mesma coisa em outras palavras. E existe a Bíblia na Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia que tem uma tradução adaptada para, igual um jornal, igual a revista Veja, isto é, o Folha de São Paulo. Se você vai ler, você vai entender perfeitamente. Porventura descerei eu com as minhas cãs à sepultura sem ver jamais meu filho? Você fala, meu Deus do céu, o que o irmão William falou agora? Porventura descerei eu à sepultura com as minhas cãs à sepultura sem ver mais o meu filho? Aí você pega na Bíblia na Linguagem de Hoje, está escrito assim, ó, por acaso eu vou morrer de cabelos brancos e nunca mais vou ver meu filho? Entendeu? Então isso te ajuda muito e puxa o entendimento para você. O entendimento brota assim lá de dentro da Bíblia. É muito gostoso isso. Você que tem prazer de ler, de examinar a palavra, né? De fazer o exame nas Escrituras, é muito gostoso isso. Queridos, eu queria falar com vocês, talvez eu não precise nem abrir a Bíblia para o assunto que eu vou entrar nele agora, né? Eu já vou começar a falar com vocês, que já passou 24 minutos, já estamos com quase meia hora de live. Eu vou falar para vocês já então sobre essa questão de festas de idolatria. Vou abrir a Bíblia sim, vou abrir a Bíblia. É importante sim. Porque vai que alguém pensa que eu estou falando o que eu acho. Você acha isso, mas não é bem isso, né? Então a gente vai se respaldar na palavra, tá? Sexta-feira passada eu toquei nesse assunto aqui e com bastante carinho, pessoas me comentaram, né? Alguns fazem perguntas, eu sou abordado todo final de ano. Amanhã é véspera de Natal, por exemplo, né? Então nós falamos semana passada do Natal, mas dava até para ter falado hoje, e porque vou passar pelo assunto outra vez, né? Sexta-feira passada, irmãos, eu não posso assim ficar com medo, sabe? Eu tenho medo de falar e depois estragar. Irmão, a verdade não tem que ter medo da verdade, sabe? As pessoas me perguntam muitas perguntam, William, Natal é idolatria? Então nós temos que tomar cuidado com a resposta, né? O Natal é uma tradição da cristandade, dos cristãos, que foram os cristãos que criaram, não a Bíblia. Não foi Deus que criou o Natal. Acontece que Jesus nasceu mesmo. Se a gente for procurar alguém comemorou o nascimento de Jesus, vocês sabem que sim. Aí eu não preciso nem ler. Você lembra disso? Vieram reis, né? 3 reis com presentes, com aromas, com perfumes e entregaram para eles lá, né? Para Maria e para José. Eu não posso provar isto, eu não posso provar o que eu vou falar agora, mas dizem as tradições que quando aqueles homens foram lá dar presentes para o Senhor Jesus, eles levaram tanto ouro, tanta pedra preciosa, que ele enriqueceu José e Maria. Isso não está na Bíblia. Mas ele está falando coisa que não está na Bíblia. Estou falando coisa que não está na Bíblia, mas está na tradição. Você pesquisa o que você vai achar. Está na Bíblia que Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Também não está na Bíblia, mas só que é verdade. Está na tradição, em livros antiquíssimos da Igreja Católica, por exemplo, que contam a história de Pedro, que quando os homens zombaram, quando prenderam ele, zombaram dele. E agora? Quero ver teu mestre de livrar você. Você vai morrer igual teu mestre, você vai morrer crucificado. Só para você largar a mão de ser tonto e ficar pregando esse Jesus aí, que a gente já mandou vocês parar de pregar há muitos anos, e você vai morrer agora por causa dele. Aí ele falou assim, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Respondeu só isso. Aí os caras deram risada,
pregaram ele numa cruz, igual a cruz do Senhor Jesus, e falaram, realmente, você tem razão, você não vai morrer igual ele não. E viraram a cruz de ponta cabeça. E Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Isso tem literatura farta. Inclusive a morte dos apóstolos tem literatura de cada um deles. De cada um deles, como morreu cada um dos 12. Está na Bíblia? Não. Mas nós, por inferência, por pesquisar, por termos curiosidade de saber, a gente pode encontrar literatura farta sobre o assunto, tá? E aí, voltando lá na história dos reis, né, que enriqueceram Maria e José com presentes que eles levaram, eles não foram levar presentinho de 1,99. Eles levaram presentes caros, entendeu? E deu para fazer bastante coisa, né? Deu para arrumar a vida de Maria e José. E quando eles chegaram ali, diz a palavra, acho que é lá em Lucas, que houve um coro celestial no céu cantando. Eram anjos que cantavam no céu, sabe? Isso, no meu ponto de vista, é uma homenagem. Não sei para você o que você acha que pode ser isso, né? Eu acho que quando a gente canta, tal, né, por um evento tão importante como foi o nascimento do Senhor Jesus, era uma homenagem. Deixa eu deixar aqui onde eu estou já. Deixa eu ver aqui então. Quer ver que bacana? É gostoso a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Cadê? Glória a Deus, glória a Deus. Gabriel avisou ela, tal. Maria visita Isabel. As duas se cumprimentam. Aí deu a luz ao primogênito, envolveu na manjedoura, deitou na manjedoura, não havia lugar na estalagem. O anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Não temais, porque trago os novas de grande alegria para os pastores, né? E agora, tá. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão, aqui ó, isto será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Oh, aleluia. Eu fico apaixonado quando eu leio isso aqui, sabe? Eles estavam cantando, uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. São duas coisas que eles faziam, louvavam e diziam. Louvar é cantar. Eles cantavam. Então, este aqui foi o nascimento do Senhor Jesus, foi o primeiro Natal da face da terra. Era dia 25 de dezembro, William? Não. E essa data de 25 de dezembro? Foi inventada. Foi uma substituição. Tiraram, já expliquei lá sexta-feira passada, tiraram o Deus Sol, que era venerado e adorado e comemorado no dia 25 de dezembro, e colocaram o Senhor Jesus. E comemoraram o Senhor Jesus. Você bem já com muitos cristãos na Terra já. A igreja cristã já estava bem grande. E colocaram lá. Mas eu estou achando aqui uns anjos meio fora aqui. Como é que eles vêm celebrar aqui, cantar aqui? Como é que eles vêm comemorar aqui? Como que é isso aí, anjo? Vocês vêm cantar aqui? No dia do Natal, vocês vêm cantar? Isso não é idolatria? Ah, irmão, ele é idolatria sim. Mas quem que é o ídolo? Quem que é o ídolo do Natal? Eu perguntei sexta-feira passada, né? Ah, é Papai Noel. Não é Papai Noel. Papai Noel é o símbolo do comércio. É um velhinho de macacão vermelho para dar presente, com um sacão de presente na mão. Então o povo do comércio usa o Papai Noel, deixa eles usarem lá para a turma comprar presente para dar um para o outro. Final de ano dá presente. E justamente por isso aqui, porque levaram presentes também para o Senhor, né? Então, cada um dá presente um para o outro aí, então tal. Não estou falando para os irmãos, você quer comemorar o Natal, então? Irmãos, não estou falando isso, que a igreja tem como prescrição bíblica a comemoração do Natal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim que eu acho errado perseguir as pessoas que comemoram, negar isto, negar esse lugar que o Natal tem na história, achar ruim que pessoas estão homenageando o Senhor Jesus como ele não fosse de todo mundo, ele só fosse meu. Para de comemorar o Natal porque Jesus é só nosso e nós não comemoramos Natal e vocês não podem comemorar também. Não, sabe? Natal é idolatria. Eu só quero tirar o equívoco da cabeça dos irmãos. Natal não é idolatria. Não é. Ele é uma comemoração religiosa dos cristãos que querem comemorar o Natal, fazer festa, fazer isso, fazer aquilo. Deixa fazer, né? Ah, mas eu não comemoro. Glória a Deus. Mas só que também não persiga. E não fique
Semana passada eu falei a respeito de algum ensinamento que saiu baseado em pesquisa de internet, né? Aquela história de Nimrod, que tinha relações com a sua mãe, que na hora que a mãe dele morreu, nasceu uma árvore, e as pessoas levavam presente lá para a árvore, e não sei o quê. Gente, sabe? Coisa de internet não pode virar tópico de ensinamento. E por isso que eu estou falando para vocês, fica na Bíblia, vamos ficar na Bíblia, que na Bíblia a gente acha tudo. Então, aqui, ponto, eu estou mostrando para vocês, anjos cantando no dia do nascimento do Senhor Jesus. Eu não estou falando, vou tirar Natal, vai. Eu estou mostrando para você anjos cantando no dia do nascimento de Jesus. Dia do nascimento de Jesus, dia do aniversariante, dia da pessoa mais importante que já nasceu na face da Terra e nesse universo. No universo não teve ninguém mais importante para nascer do que ele. Ele nasceu aqui na Terra para nossa salvação. Agora, quanto a criar uma cerimônia e tal, e fazer não sei o quê, e decorar a casa, e botar uma árvore de Natal lá dentro da casa, não sei o que lá, aí entra lá pelo campo da cultura, porque a hora que vai falar assim sobre o Natal, o argumento agora é falar assim que é uma festa pagã. É uma festa pagã. O que é pagão? Vamos começar pela palavra pagão. Pagão é uma coisa que não é cristã. Se não é cristã, é pagão. Uma pessoa, se não batizar é pagão, lembra disso? Você vai morrer pagão, por quê? Porque você não é batizado. Então, quem são os povos pagãos? Os povos pagãos são aqueles que adoram deuses. Os pagãos adoram deuses. Os pagãos adoram cachorro, adoram elefante, adoram vaca, adoram boi, adoram terra, sol, lua, água, adoram mar, adoram lua, montanha, adoram estrela. Isso é paganismo. Paganismo é isso. Tem pessoas que têm superstição com pirâmidezinhas de cristal em casa, palitinho saindo fumacinha. Isso é paganismo. Sabe? Aquele palitinho para trazer sorte, para trazer boa essência, para trazer bons fluidos. Sal grosso, paganismo. Sal grosso com alho para espantar demônio, para espantar olho gordo. Você quer ver uma coisa também que é superstição? Superstição. Crentes colocarem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, é uma crendice isso. Mas crentes fazem isso. Não, mas é a Bíblia, irmão, o Salmo 91 tem poder. E tem gente que idolatra, dá poder pro véu. Pega o véu, já escutei. Não, mas eu já escutei muita obra. Não, do véu não fala não, porque eu já vi muita obra. Mas, irmão, tem ensinamento também para não endeusar o véu, porque senão o véu vira um objeto de idolatria. Pegou a pontinha do véu e pegou um copo d'água e passou a ponta do véu no copo d'água e deu para o menino beber, o menino sarou, a mulher sarou, o homem sarou na hora. Tal. Foi a fé, não foi o véu. Foi a fé em Cristo Jesus, foi a fé. Sabe? Então não se pode pegar a ponta do véu, colocar num copo d'água e dar para uma pessoa beber e a pessoa vai sarar. Eu posso pegar o véu também e colocar no rádio, na hora que o pastor estiver fazendo uma oração. Posso colocar na televisão, a hora que o pastor pega teu copo d'água aí, vamos beber um copo d'água agora. Em nome de Jesus, bebo um copo d'água e saro. Se nós não vigiarmos, todos nós trazemos para o nosso comportamento espiritual coisas, sabe? Que são sincretismo. Sincretismo significa trazer coisas de outras religiões para a nossa religião. A nossa religião é a religião cristã. Falar religião não é pecado, porque a palavra religião vem de religare, do latim, que significa ligar a Deus novamente, porque nós estávamos perdidos, sem ligarmos em Deus, desligados de Deus, e a fé em Cristo nos religou. Nós fizemos um religamento, e o nosso ajuntamento é religioso, é um ajuntamento que me liga em Deus de volta. Eu estava desligado, agora não estou mais. Então, uma religião que me liga em Deus. Isso não é pecado, né? O pecado é dizer assim que a minha denominação é a graça, por exemplo. O perdão, o favor imerecido. A minha religião é o favor imerecido. A minha religião é Jesus. A minha religião é Cristo. Eu chamar minha religião de Cristo. Não chamo minha religião de Cristo. Eu falo, a minha religião é a graça. Também não é, a tua religião não é a graça. A Assembleia não é a graça de Deus, a Batista não é a graça, a Presbiteriana não é a graça, Deus é amor não é a graça, a Congregação Cristã não é a graça. A graça é o favor que Deus fez para nós. Está entendendo isso? Essa semana eu ouvi um áudio, uma irmã mandou para mim chorando que uma esposa de um cooperador estava dando um conselho para a esposa dele, falando para ele, irmã tem que entender que a congregação não é uma religião, não é uma igreja, ela é a graça, irmã. A irmã não para de congregar não, porque a irmã vai perder a graça. Então parar de congregar é perder a graça. Não é isso. Sabe a falta de entendimento? E a esposa de um irmão do ministério, um cooperador.
O irmão chorou de pegar aquele áudio na mão, porque aquele irmão, ele é um, vamos dizer assim, uma espécie de professor da Bíblia Sagrada. Ele está ensinando a Bíblia para essa família acha que ele, sabe, está errado ainda. Então, o que eu quero falar para os irmãos? Existem coisas que nós passamos assim, aperto, aflição e até uma agonia, porque nós não examinamos direito as Escrituras e ficamos dando para as pessoas respostas que são, na verdade, ensinamentos que recebemos mal embasados, tá? Mal embasados. Então, o que é uma festa de idolatria? O assunto hoje aqui vai ser mais ou menos por aqui. Festa de idolatria. Vamos lá. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos e todos temos ciência que a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 8 de 1 Coríntios, eu estou lendo aqui. Não é a palavra, eu estou lendo para vocês o assunto de idolatria. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então vamos parar aqui. Vamos ver aqui o que o Paulo está falando aqui. Eu recebi essas perguntas, né? Assim quanto comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Quem que é sacrificado numa festa? Eu vou na festa comer, tá? Mas quando eu vou comer, alguém morreu para eu comer. Quem morreu? O frango, o leitão, o carneiro, o bezerro, o peru. Morreu. Ele é o sacrificado. Então tem comer coisas sacrificadas. Até o título da palavra fala assim, resposta às perguntas, até naquele tempo ele tinha pergunta para ele, acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Então, quando o frango, o peru, o carneiro morre para fazer parte de uma festa que vai homenagear um ídolo, ele é uma comida sacrificada ao ídolo. Ele é. Ele morreu por uma festa de idolatria. Mas quem que era o ídolo no tempo de Paulo? Era São Pedro? Não. Era São João? Não. Era Santo Antônio? Não. Santo Antônio Casamenteiro? Não. Era São Sebastião, que é aquele cheio de flechinha? Não. Era São Cristóvão, padroeiro dos motoristas? Também não. Era Nossa Senhora da Aparecida, mãe de Jesus? Também não. Quem eram? Eram Zeus, Baco, o deus do vinho, era Mercúrio, o negócio do sol, era Hermes, o deus do vento, sabe? Eles adoravam deuses. Por exemplo, Baal. Você já ouviu falar de Baal? Ai, Baal, os profetas de Baal, o profeta de Baal. O que é Baal? O que é Baal? Baal é um poste ídolo, um poste enorme, com uma caritona lá, que eles fincavam no chão, no centro da plantação, e ficavam rodando em volta dele, porque ele fazia vir chuva. Eles acreditavam que Baal fazia chover. E quer que eu te falo? O povo de Israel muitas vezes pecou adorando Baal e fazendo festas para Baal. Clamando para Baal. Por isso que Elias rasga as vestes. Porque Jezabel estava induzindo o povo de Israel a adorar Baal, porque estava em tempo de seca. Lembra que Elias ora e fica 3 anos sem chover? Naquele tempo que ficou sem chover, o povo de Israel caiu na idolatria orando para Baal. E Baal não fez nada. Estão entendendo? Os ídolos desse tempo aqui eram outros. E os ídolos de agora são esses que nós falamos o nome deles aqui agora. Os apóstolos, por exemplo. E alguns santos que eu não sei nem o que eles fizeram. São Sebastião, nem sei quem é São Sebastião. São Cristóvão eu sei, que é o Deus, é o santo do protetor dos motoristas. Santa Luzia é a protetora dos cegos. A deusa não, a santa que protege os cegos, sei lá. Fátima, né? Fátima é uma cidade em Portugal que diz que teve umas crianças lá, tiveram uma visão que viram a imagem de Nossa Senhora lá, Maria lá, falou com elas e tal. Todo respeito. Lourdes é uma cidade na França que aparece. Nossa Senhora de Lourdes é uma cidade na França que chama-se Lourdes e que pessoas tiveram visões com Maria lá. Então fica Nossa Senhora de Lourdes. Aparecida é uma cidade que tem aqui no Brasil, no estado de São Paulo, que acharam lá uma imagem rolando num rio e pegaram aquela imagem e ela se tornou Nossa Senhora
Aparecida. Ela é chamada assim aqui no nosso país, Nossa Senhora Aparecida. Ela é padroeira do Brasil, né? São José dos Campos, o padroeiro de São José dos Campos é São José. Quem que é São José? O pai, o marido de Maria. Entenderam isso? Então aí você vai entrando assim no campo de santificar pessoas e adorar pessoas, seres humanos iguais a nós. E a gente já vai começar a entrar em confronto com a Bíblia, porque a Bíblia já nos orienta a não fazermos isso. Todos os 12 apóstolos nunca requereram serem adorados, que ninguém fizesse alguma festa no nome deles. Nunca. Ia complicar demais a situação deles, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Vamos continuar aqui no raciocínio quanto o negócio de sacrificado ao ídolo, tá? Então, o que aconteceu com as religiões, principalmente a religião cristã, que entrou pelo caminho da idolatria, que vocês sabem qual é? Existe a igreja primitiva, ela foi distorcendo, corrompendo, e ela começou a homenagear. Não, a gente não adora, não, a gente só venera, a gente não adora, e vai entrando por esse caminho, e aí começaram a fazer catedrais com o nome dos apóstolos, ruas, avenidas, cidades, entendeu? E aí começaram a homenagear nomes dos nossos irmãos da Bíblia. Então, quando eu estou dentro de uma festa de idolatria, eu estou numa festa de idolatria quando o objeto de adoração, o objeto da homenagem daquela festa é uma pessoa que já morreu. Então eu vou numa festa de São João, um ser humano, o apóstolo de Jesus, que eu vou lá rezar, orar para ele, homenagear ele, e vou comer o que tiver lá, o frango, a galinha, o carinho caipira, o leitão, o carneiro. Tudo que está ali está sendo uma homenagem, aquela festa é uma homenagem a São João, a São Sebastião, a Santo Antônio. Então eu estou numa festa de idolatria, comendo coisas idólatras, de idolatria. Mas isso também não quer dizer que se eu for convidado a ir numa festa para jantar com uma pessoa que se casou numa noite qualquer, eu vou casar semana que vem, lá na igreja, eu vou casar. Ela vai lá, casa, e depois do outro lado da cidade tem um salãozinho de festa lá, eu vou lá fazer uma janta lá. Vou explicar para vocês, agora vai ficar difícil. E aí, eu quero que você jante comigo. Aí a pessoa fala assim, não, eu não posso jantar lá porque lá é idolatria. Não, em nenhum momento ninguém adorou a nenhum santo ali. Em nenhum momento. Ah, mas ela está na igreja da idolatria. Tá, a igreja tem comportamento idólatra, mas ela tem as festas específicas para fazer a idolatria. As festas específicas para fazer adoração aos ídolos que ela cultua. Aquela cerimônia que está acontecendo naquela noite é o casamento de uma pessoa que frequenta a igreja, não é uma festa de idolatria. Eu estou lendo a tua Bíblia está falando para mim. Aliás, a tua Bíblia está falando para mim que pode comer. Ah, não, aí já é demais, O ídolo nada é no mundo, não há outro Deus, há um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, porque tinham pessoas que se achavam deuses, né? Os faraós, os Césares, né? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores que se acham deuses, todavia para nós há um só Deus. Ele tá exortando a igreja de Corinto. Estou falando uma coisa para vocês. Vocês estão com medo de ir numa festa que as pessoas estão lá comemorando um ídolo? Para nós só há um Deus, o Pai. Para nós só há um Senhor, que é Cristo. Aí que ele fala aqui, ó. Todavia para nós há um só Deus e o Pai, de quem tudo é. E para que nós temos o Senhor, que ele faz as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento. Agora ele já começou a falar da falta de conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume antigo que ele tinha lá com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo para ele. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, uma pessoa que sai da idolatria, que ele estava acostumado a ficar ali adorando, idolatrando, né? Aí ele se transforma em cristão. Aí depois ele volta naquela festa de novo, que ele antes de se converter, ele frequentava. Aí, só que ele vai para lá com falta de entendimento, ele ainda não está maduro na fé, igual Paulo está falando com os crentes de Coríntios, que os crentes de Coríntios eram maduros. Vocês não, vocês são maduros.
Para nós só há um Deus, o Pai. Só há um Senhor que é Cristo. Mas tem uns irmãos aí que nem todos há conhecimento. Falta fosfato. Falta um pouquinho mais de maturidade espiritual para eles entenderem que ele não precisa ter medo de chegar lá e falar assim, nossa, aqui é do Deus Netuno, Deus Júpiter. Ai, será que ele está vendo eu comer aqui? Será que ele vai pensar que eu abandonei Jesus? E se Júpiter estiver me olhando lá das montanhas do Olimpo agora e falar assim, nossa, ei, crentão, você deixou de Jesus e veio comer aqui na minha festa, que estão fazendo uma festa para mim. Tá entendendo? Paulo estava dizendo que está tudo morto. O ídolo nada é. Assim, olha, está escrito aqui, ó. Quanto ao comer dessas coisas, sabemos que o ídolo não é nada e que não há outro Deus, senão um só. Não tinha santo naquele tempo. Não, eles adoravam o mar, a lua, as estrelas, o deus do mar. Netuno é o deus do mar. Hermes é o deus do vento. Júpiter é um deus não sei do que do Olimpo, não sei das quantas da mitologia grega. Tá? Todavia para nós há um Deus só, mas nem todos há conhecimento, porque tem alguns que comem no seu costume com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, meu irmão, ele está chamando a pessoa que vai na festa de um ídolo e fica escandalizada com ela mesma, de consciência fraca. O irmão que vai numa festa dessa, e a hora que ele está comendo lá, ele tá assim, ele se sente acusado, é porque a consciência dele é fraca quanto à existência de um só Deus e de um só Senhor, que é Cristo. Irmão, desculpa, eu estou aqui para ajudar você. Pode ficar de mal comigo, pode mandar comentários. Ah, irmão, eu não gostei do que você falou. Tá, eu sei que tem pessoas que não gostam. Porque o que eu posso fazer, sabe? Não, porque aí você estraga tudo aquilo que eu acredito. Né? Eu acredito nisso. Foi assim que eu fui ensinado e até hoje eu faço assim. Deus que abençoe, não mude por causa de mim. Eu estou mostrando para você a sua Bíblia. A minha Bíblia está na página 242, é 8 de 1 Coríntios, está escrito aqui, o inteligentíssimo apóstolo Paulo está me ensinando. Ora, olha o que ele fala aqui, o manjar, gente, não nos faz nem mais agradáveis a Deus e nem menos, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta. Ele está dizendo assim, ó, gente, eu como, eu vou, não estou nem aí. Para mim só há um Deus, o Pai, um só Senhor que é Cristo. Ah, não, William, faz 50 anos que eu sou crente, então eu entendi errado até hoje, então me ensinaram errado? Não sei, não estou condenando a tua denominação, o teu pastor, o teu bispo, o teu padre, o teu ancião, o teu cooperador, não estou condenando ninguém. Ele só repetiu uma coisa que faz 110 anos que ensinaram para ele e ele está falando aquilo até hoje, sem olhar na Bíblia direito e ler direito. Eu estou acabando de ler aqui agora que o apóstolo Paulo falou assim, gente, comer nessa festa não tem problema nenhum. Quantas famílias amizades foram desfeitas, ficaram tristes uns com os outros, desfizeram as famílias. Aconteceu um caso aqui numa cidade aqui próxima de nós, que o padre pegou o microfone e falou no som, cidade pequena, falou assim, aqui é o padre, por favor, tome cuidado com a igreja fulana de tal, assim, 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 falou o nome de uma entidade religiosa que pensa desse jeito aqui, tá? E aí falou assim, não deixem os vossos filhos irem para lá, porque eles estão desmanchando as nossas famílias, porque se eles forem para lá, nunca mais vocês vão ter, nas festas religiosas, vocês vão ter a companhia deles. Vocês não vão mais passar o Natal juntos, porque eles não vão no Natal. Era mais ou menos na época de Natal, sabe? Aí eu pergunto para você, né? Quem que é o ídolo do Natal? Vamos falar que é idolatria. Não, Natal é idolatria, porque a gente tem que saber o que é idolatria. Idolatria é isso que eu li para você aqui agora, né? Idolatria é adorar um ídolo, um homem, uma pessoa, um ser humano, um deus qualquer, o elefante, vai. Tem países que adoram o elefante, a vaca. Deus me livre, gente. Nós somos seres humanos. Deus fala assim, gente, eu criei vocês, minha imagem e semelhança. Vocês estão adorando a vaca, gente. Que baixaria. Tem igreja da mosca. Igreja do sapo. Aí, irmão, a gente é degradar demais a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala numa outra passagem, aqui, se eu não vou achar rápido agora, senão vai demorar muito, ele fala assim que as consciências das pessoas são induzidas para fazer culto de demônios. Quando entra por esse caminho de idolatria. A idolatria existe, sim. Não estou falando que a idolatria não existe. A idolatria existe. E as pessoas adoram coisas horríveis. Porque a mente delas é dominada pelos demônios e fazem culto a demônios. Quando a pessoa adora a vaca, quando a pessoa adora o boi, quando a pessoa adora o elefante, meu Deus do céu.
E quando a pessoa faz uma homenagem para uma pessoa que já morreu, quer ver uma coisa? Os católicos são uma oposição ao espiritismo, por exemplo. Só que eles adoram pessoas mortas. Quem são as pessoas mortas? Maria, por exemplo. João, por exemplo. Os apóstolos, por exemplo. Pedro, por exemplo. Isso é uma espécie de espiritismo. Entendeu? Então, eu sei que é um só Deus, o Pai, e um só Senhor, que é Cristo, mas se me chamar para uma festa que adora qualquer um dos apóstolos, eu já me comporto como um cristão, Deus abençoe e tal. Mas aí fala para mim assim, ao longo de 30 anos de ministério, irmão, 27 assembleias, uma atrás da outra, uma vez por ano tinha uma assembleia, sabe? Eu cansei de ver famílias que se desuniram e nunca mais voltaram à amizade um com o outro, porque uma parte da família era católica, outra parte era crente, e virou aquele rolo, batizar nenê, não batiza nenê, não sei o que lá, e não vou mais no Natal, porque Natal é idolatria. Mas não explica por que o Natal é idolatria. Porque não dá para explicar. Porque se for idolatria, o ídolo é Jesus, é pecado adorar Jesus. Entendeu isso? Não, agora eu tenho uma resposta melhor, porque saiu agora um ensinamento desse tamanho assim, que fala que Nimrod tinha a mãe dele, que tinha uma árvore de Natal, que não sei o que lá, que Nimrod fazia intimidade com a mãe, e que não sei o que é idolatria, não sei do que. Pesquisa de internet, não acha, na Bíblia não tá. Na Bíblia não tá isso. Aí, vamos falar então, não, é paganismo. O irmão falou hoje aí que era o Deus Sol, tirou o Sol e colocou Jesus. Isso aí já era do paganismo. Mas você acha ruim eles desistirem do paganismo e homenagearem o nosso Deus? Porque Jesus é Deus. Entendeu? Você achou ruim essa evolução de tirarem o Deus Sol e colocarem o Senhor Jesus no lugar? Foi ruim eles fazerem isso? Ou foi bom? Sabe? Foi positivo para a fé cristã? Me dá um gancho para eu evangelizar, para eu falar de Jesus para essas pessoas. Vou falar de Jesus para vocês agora, como eu falei sexta-feira passada, conversando sobre esse assunto convosco. Ah, mas veio do paganismo. Sim, eu não estou negando que veio do paganismo. Foram os pagãos que fizeram isso. Porque os pagãos acharam conveniente que a fé cristã fosse a religião oficial do Império Romano. Entendeu? E aí, eu te falo uma coisa. Aqui, eu vou mostrar agora então. Isso aqui é a minha aliança. Tá vendo? Isso aqui é do paganismo. É do paganismo. Quem inventou isso aqui foram os hindus. Isso aqui significa eternidade. Um círculo eterno. Os hindus, eles põem uma pintinha aqui na mulher, uma pintinha assim, cada cor significa uma coisa. A mulher casada usa uma pintinha vermelha. Quando ela está de luto, ela usa uma pintinha preta. O homem também usa uma pintinha branca, sei lá, que cada uma significa uma coisa. Isso aí também é do paganismo. Mas é do paganismo. Tá bom, mas eu já orei numas 300 festas de paganismo. Então, por quê? Porque a festa de casamento, como nós conhecemos, foi inventada pela Igreja Católica. O vestido de noiva. O vestido de noiva não venha falar que o vestido de noiva. O vestido de noiva, ele foi inventado por pagãos que vestiam donzelas virgens de branco e sacrificavam elas. O vestido de noiva nasceu no paganismo. O vestido de noiva, estou te falando. Moças virgens morriam, elas tinham que ser puras. O branco para significar que ela era virgem, que ela era pura, e matavam e sacrificavam a deuses estranhos, certo? A Igreja Católica no século IX, porque os hindus usam alianças nos dedos das mãos e nos dedos dos pés. Eles pegaram uma aliança só no anelar, aqui nesse anelar e colocaram a aliança para simbolizar, né? Eu fiz isso. Eu tenho o meu álbum, já eu mostro a foto. Eu e a Eliane fazendo assim, com o cálice, né? Tomando uma champanhe assim com o cálice, né? Isso aí é um símbolo cigano. Ciganos fazem isso. É uma coisa de ciganos, que são pagãos. A palavra matrimônio vem do latim, do grego, tá? Matri é de mater, de mãe. Monium é de patrimônio. Mônio é a palavra que originou money, dinheiro, patrimônio, bens. Quando eles festejavam, quando o jovem se casava, o evento se chamava matrimônio, ou significa mãe que vai gerar herdeiros para ficar com o dinheiro e os bens do pai, para um controle de herança. É paganismo. O bolo, aquele bolo maravilhoso, enorme, assim, que as irmãs fazem para as noivas,
nos casamentos, de 3 andares, coloca lá o casalzinho lá em cima. Quem inventou esse bolo foram os seguidores de Diana, aquela deusa lá de Corinto, Afrodite e Diana, lá de Corinto, que tinha um templo que tinha mais de 1000 mulheres sacerdotisas, prostitutas, que usavam o véu. Entendeu? Que usava o véu não, que raspava a cabeça. Desculpa, que raspava a cabeça. Que para não se confundir com elas tinham que pôr um véu. Na igreja cristã. Paganismo também. Estão entendendo? O véu veio da igreja católica. Vocês estão entendendo as coisas? Se nós começarmos a procurar pelo em ovo, nós vamos achar pelo em ovo de tudo quanto é coisa. Tudo é paganismo. Tudo veio de alguma coisa. Tudo veio de um símbolo. Tudo veio, o Papai Noel, a neve, a árvore de Natal, a bolinha vermelha, a bolinha amarela. Se começar a preocupar com isso, você tem que mudar da tua cidade. Se a tua cidade for São José do Rio Preto, se for Santa Luzia, tem uma cidade que chama Exu. Tem congregação lá. Não podia nem fazer uma congregação lá em Exu, mas tem crentes em Exu. Tem gente que mora em Aparecida do Norte, mora lá. Tinha que mudar os crentes de lá, tudo. Não podia nem ter igreja numa cidade dessa. Como que eu vou tomar um copo d'água? Ó, tem filhos que hoje... Eu vou te explicar uma coisa agora do casamento, tá? Do casamento ficou bem esquisito na minha cabeça, tá? Então eu vou te explicar uma coisa. A sua irmã, que não é da tua igreja, é católica, a tua irmã, ela vai ter uma festa e o sacerdote da igreja dela vai abençoar ela. E ela vai lá na igreja, na matriz, na praça da cidade, vai entrar de noiva lá dentro, noiva, vestido branco, do paganismo, e vai entrar na igreja, vai pôr aliança, que é do paganismo, no dedo dela, tá? Vai casar lá. Ela vai entrar na igreja dela, né? Na entidade religiosa, e lá o sacerdote vai fazer uma cerimônia de casamento. Ele não vai fazer uma festa de idolatria, ele vai fazer uma cerimônia de casamento. Não vai homenagear ninguém. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, ó, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Então, a janta da sua irmã, que está lá no salãozinho, lá, o feijão, o arroz, a costela, o frango, sei lá, o assado que está lá esperando, não é para homenagear Nossa Senhora, São Pedro, São João, São Sebastião. Não, é para comemorar o evento de casamento da sua irmã. Aí a sua irmã casou lá e ela vai lá na festa jantar e chamou você para ir junto para jantar com ela. Vem jantar comigo. Por favor, não faz satisfeita para mim, não. Eu sei que lá na tua igreja eles não deixam você... você não pode... Não, eu não posso comer nada na tua festa. Aí você tem que ficar lá sem comer nada, sentado ali, não pode beber, não pode comer, não pode tocar em nada, porque tudo ali foi sacrificado ao ídolo. Como foi sacrificado ao ídolo? Só se a sua irmã chegar lá e o seu cunhado chegar lá e falar assim, nós oferecemos essa festa de jantar aqui que nós vamos comer agora para São Cristóvão. Aí virou uma festa de idolatria. Mas o fato dela ter ido lá, na igreja que ela professa a fé cristã dela, que é uma igreja idólatra, tá bom, a igreja é idólatra, mas a festa, o evento religioso foi um casamento, não uma festa para ídolo. Aí, como é que você vai almoçar na tua irmã, quando ela voltar da lua de mel? E se a mãe de vocês for, tua mãe tem 10 filhos, só você que é crente de uma entidade religiosa que não observa desse jeito que eu tô falando aqui. Aí você chega de manhã com a tua esposa na casa da sua mãe, domingo de manhã, para almoçar com a tua mãe. E teus 9 irmãos estão lá. E você é o 10º. Você chegou lá com teus filhos. Tá aquela primaiada correndo para lá para cá, jogando bola, brincando, aquela molecada, os cunhados, as cunhadas, estão tudo lá. Cadê a mãe, gente? Aí os teus cunhados falam assim, a sogra foi na missa. Foi lá na igreja rezar. Pronto. Você já não pode almoçar lá. Se você for seguir essa linha de pensamento aqui, você não pode almoçar lá. Porque ela vai chegar do evento religioso dela, onde ela rezou, onde ela fez o sinal da cruz, beijou, pegou aquele pãozinho, pôs na boca, e uma pessoa jogou uma aguinha nela. Você não pode almoçar mais lá. Porque ela vai chegar lá, vai fazer o almoço, a macarronada. Não estamos esperando, não estamos mortos de fome. Nossa, ela não vejo a hora dela chegar para fazer a comida. Quando ela chegar e fizer a comida, você não pode comer. Então, irmãos, coisa que não tem nexo não dá para aceitar, sabe? Perdoa isso aí, sabe? Não dá para aceitar, não tem nexo. Eu estou lendo aqui para você a Bíblia, sabe? Aí o apóstolo Paulo faz uma ressalva linda aqui, ó. Olha só, que a pessoa que pensa desse jeito, como que ela é considerada? O apóstolo Paulo fala assim, ó. Só que tem uma coisa, observe bem se essa sua liberdade
você que é inteligente, convertido num só Deus, o Pai, e num só Senhor que é Cristo, não vai ser escândalo para os fracos. Então, quem pensa desse jeito, que milhões de pessoas se comportam, são todos muito fracos. Porque eles não sabem, o apóstolo Paulo falou deles aqui. Porque se alguém ver você, que tem ciência, ou seja, ele não quis falar ele. Já pensou se alguém vê eu, que tenho conhecimento da palavra, sentado na mesa no templo dos ídolos, lá na igreja dos ídolos? Porque eu vou, sento lá e como, lá depois falo de Jesus para eles. Ele não será induzido, esse irmão fraco da cabeça, fraco da consciência espiritual, ele não vai ser induzido a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Ele não vai ficar pensando que os ídolos existem. E ele falou, será que o apóstolo Paulo, os irmãos lá da igreja comeram na idolatria? E aí, eles cometeram o pecado da idolatria? Aqui o apóstolo Paulo está falando de festa de idolatria de verdade. Ó, vamos fazer uma homenagem a Diana. Vamos fazer o bolo de Diana, que era com farinha e mel. Farinha e mel, Diana. O costume do bolo de casamento veio da festa a Diana, uma festa pagã. Ele vai comer aquele bolo, mas o bolo é de Diana. E Diana, numa hora dessa, está vendo ele comer o bolo. Porque ele falou que a consciência dele é fraca. Mas, na verdade, Diana nem existe. Os homens que inventaram Diana. Há um só Deus, o Pai, um só Senhor que é Cristo. Para, irmão, pensa no que eu estou te falando. Antes de você botar um pé atrás e me criticar. Pensa. E fala assim, gente... Será que o teu irmão fraco não vai pensar que você está... a consciência dele vai ser induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E você, pela tua ciência, vai fazer um irmão perecer porque em Cristo morreu? Qual irmão que você quer ser? O fraco que se escandaliza com tudo ou que tem ciência porque em Cristo morreu? Tem conhecimento da verdade, conhecimento da palavra. Não, eu sei, para mim não me afeta nada. Nenhum evangélico se comporta desse jeito, porque eles são inteligentes, eles entendem essa passagem do jeito que eu estou te explicando aqui, sabe? E se for levar agora para ouvir ensinamentos que são pesquisas de internet a respeito de paganismo e focar só num assunto, como é o dia de amanhã, o Natal, né? Só num assunto, então eu vou ter que começar a mudar das cidades que os seus nomes são dedicados a santos. Eu não posso mais usar, não posso mais beber água, eu não posso mais comprar filtro de barro São João. Tem muito irmão em casa, deve ter uma hora dessa vendo eu falar aqui. Eu tenho um filtro São João aqui na minha casa de barro, irmão. E daí agora o que eu faço? Jogo o filtro fora? Não, filha. Tá entendendo? São coisas... Churrascaria Nossa Senhora da Aparecida. Posto Nossa Senhora da Aparecida. Eu não posso abastecer no posto Nossa Senhora da Aparecida. Eu não posso morar no bairro, não pode ter congregação no bairro Nossa Senhora da Aparecida lá. Não pode. Não pode ter Assembleia de Deus, não pode ter igreja batista, não pode ter igreja de crente em bairro de nome de santo. Aí não vai ter igreja em lugar nenhum, porque as cidades todas, bairro Santa Rita, bairro Santa Mônica, bairro Santa Gertrudes, entendeu? São essas coisas que eu queria dizer para os irmãos, de uma maneira assim, bem pacífica, sabe? Pelo que se o manjar escandalizar a teu irmão, eu nunca mais comerei carne perto dele, para que o meu irmão não se escandalize. Ou seja, tem aquele que entende e tem aquele que nunca entende. Então... Quando aquele mais fraquinho estiver perto de mim, fala, ô irmãozinho, tudo bem, irmãozinho? E não faço nada perto dele. Ele fica todo contente, porque ele é fraquinho. A consciência dele é tão fraquinho. Eu me comporto assim só para ele não ficar chateado. Tadinho, né? Vai que ele pare de congregar, pare de ir na igreja por causa de mim. Deus me livre, né? Deixa ele ler a palavra mais um pouco, pegar esse capítulo aqui de 8 de Coríntios, aqui, pegar um dicionário, pegar uma linguagem da Bíblia de hoje e ler, entende? Nossa, peraí, eu não quero ser esse fraco aqui não. Eu quero ser o que tem ciência, eu quero ser o que tem conhecimento, eu quero ser o que venceu todas as coisas, eu quero ser aquele que tem entendimento de verdade de Cristo em mim. Pronto, #falei. Deus abençoe vocês por terem tido paciência até agora de estar aqui, ouvindo essas palavras que Deus está me dando aqui para vocês nessa noite, porque sempre tem pessoas me perguntando, né? Aí, irmão, festa junina. Todo ano, tadinha das mães, vinha reclamar das festas juninas. Quantas irmãs que são diretoras de escola e que faz parte do programa da escolar, ela é diretora da escola, mas ela não pode botar a religião dela na escola, né? Mas só que tem o dia do índio, o dia do trabalho, o dia das mães, o dia da professora, o dia dos pais. Eles fazem homenagens, ensinam as crianças na educação já a ter uma educação civilizada, né? E eles fazem festa junina. A festa junina é uma cultura do nosso país. Uma cultura que acontece em junho, no frio, no tempo da batata doce, da pipoca.
da paçoquinha, do doce de amendoim, do algodão doce, do quentão, não sei o que lá, né? Aí, uma coisa é a criança estar lá na escola aprendendo as festas culturais do seu país, o dia do índio, o dia da bandeira, cantando as músicas da época, né? E outra coisa é você chegar numa rua lá do teu bairro, onde o pessoal fecha a rua e ergue um mastro e fica rezando por um santo lá e correndo comida lá. Outra coisa é você ir numa quermesse, que tem lá uma homenagem a Santa Fulana de Tal. É outra coisa. Agora, o teu filho lá na escola, que a diretora é crente, ela está cumprindo o calendário escolar, ela é obrigada a deixar a festa acontecer, e o teu filho ir lá, com uma camisinha xadrez, um chapeuzinho de palha na cabeça, e uma camisinha xadrez, e a chuva, pererim pororó, o casamento, pererim pororó, o boi, a vaca. Ai, idolatria. Sabe, irmão, são radicalidades desnecessárias. Não precisa disso. Palavra Livre 7 é o nosso, são as mensagens privadas no Instagram. Palavra Livre 7, anote aí. Entra lá no Instagram, Palavra Livre 7. Tem as mensagens privadas lá, escreva lá. Me pergunte, converse comigo, dá teu telefone, eu respondo, falo com você com o maior prazer, tá bom? Vamos orar?